Oi pessoal, eu me chamo Renan Santana, sou psicólogo de casal e neurocientista e hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem está tentando se reerguer depois de uma traição. A gente vai aprender como enfrentar o dia a dia e essa é uma das fases mais delicadas do processo. É o momento em que a dor ainda é muito viva, mas a rotina continua acontecendo. Você ainda precisa ir trabalhar, cuidar dos filhos, lidar com a casa, com o outro e também com a própria mente que parece não desligar nunca. E o que esse capítulo do livro traz de uma forma brilhante é justamente um mapa emocional e comportamental para atravessar esse período sem se destruir. Porque, como os autores dizem, nessa etapa, o objetivo não é resolver tudo, é não piorar o que já está ferido. Então hoje a gente vai caminhar juntos por esse tema, entendendo o que acontece nessa fase, o que é preciso fazer e o que é melhor evitar, e principalmente como dar pequenos passos práticos para estabilizar o caos. Então, quando a traição é descoberta, o mundo perde a estrutura. O casal, que antes tinha uma rotina previsível, passa a viver num campo minado. Cada gesto vira dúvida. Devo mandar mensagem ou esperar ele falar comigo? Continuamos dormindo na mesma cama? Posso abraçar? Posso tocar? Falo sobre o que aconteceu ou tento esquecer? Então, essas perguntas mostram justamente o tamanho da confusão emocional. E é por isso que o primeiro passo é entender que essa é uma fase de sobrevivência. O foco não é reconstruir o amor nem perdoar, é evitar ainda mais destruição. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai pensar em reconstrução ou perdão, mas evitar ao máximo mais danos. E isso começa com uma frase simples que pode te acompanhar como um mantra. Então, você pode dizer para si mesma ou para si mesmo: por enquanto, eu só preciso não piorar as coisas. E é isso que muda tudo, porque tira o peso da pressa. Então não é hora de decidir se você vai permanecer no relacionamento, se você vai se separar, se vai perdoar, se vai voltar a confiar. Essa é a hora de cuidar da base, das conversas, dos limites, das emoções e do corpo. Então, um dos pontos centrais desse capítulo é justamente a importância de estabelecer alguns limites, porque sem limites claros, tudo vira uma repetição do trauma. Então, os limites são justamente o que impedem o casal de se ferir de novo durante a tentativa de se curar. E existem 3 tipos de limites que precisam ser construídos. O primeiro é justamente entre você e o seu par. Então, como e quando vocês vão conversar sobre a traição? Esse é um primeiro ponto importante, porque falar é importante, mas falar de qualquer jeito pode piorar tudo. Então, se o casal vai conversar, é preciso definir quando, por quanto tempo e sobre o quê. Por exemplo, podemos conversar, vocês podem estabelecer, né? Podemos conversar por 30 minutos à noite, depois que as crianças dormirem, sem interrupções. Esse é um combinado possível para esse primeiro ponto. Porque essa estrutura simples já evita que a conversa vire um campo de batalha. Um segundo tipo de limite é com a pessoa envolvida na traição. E isso significa encerrar completamente o contato, ou seja, se ainda existe algum tipo de contato com a terceira pessoa que está envolvida ali com o episódio de traição, esse contato precisa cessar. Nada de amizade, mensagem neutra ou resolver pendências. Enquanto o caso com essa terceira pessoa não tiver totalmente encerrado, então não vai haver espaço para uma recuperação real entre o casal. Acho que vocês entenderam. Existe o casal e existe a terceira pessoa. E esse contato com a terceira pessoa ele precisa cessar a partir do momento que o casal decide permanecer juntos. Por exemplo, tentar entender o que aconteceu.
Já um terceiro limite é com o mundo ao redor. Então, nem todo mundo precisa saber do que aconteceu. Dividir a história com pessoas erradas pode gerar julgamento, exposição e vergonha. Pode piorar tudo. Então, escolha com cuidado quem vai saber. Um amigo de confiança, um familiar equilibrado ou um terapeuta. Esses limites externos protegem o casal do olhar e das interferências de fora. Agora, tem uma pergunta que sempre surge nesse ponto: se o casal deve ou não falar sobre a traição. A resposta é sim. Falar é necessário, mas exige cautela e um propósito. Então não é falar de qualquer jeito, é justamente estabelecer limites e saber o que vai falar, quando, como, por quê. Muitos casais caem em dois extremos: ou falam demais e revivem o trauma todos os dias, ou tentam não falar nunca mais e ficam presos num silêncio sufocante. O caminho mais saudável é o meio termo: falar com o objetivo de entender e não de punir. Então, se o diálogo vai acontecer, ele deve tentar responder 3 perguntas básicas: o que aconteceu, por que aconteceu e o que vai acontecer agora. Essas 3 perguntas são o esqueleto de qualquer conversa produtiva. Tudo que foge disso é emoção crua que precisa ser acolhida, mas não despejada sem direção. E aqui vai um ponto super importante para quem foi alvo da traição, ou seja, para quem foi traído. Não caia na armadilha de querer saber todos os detalhes. Perguntar como foi, onde foi, o que vocês fizeram na cama. Essas perguntas só alimentam a dor. Essas imagens vão se tornar gatilhos que vão te perseguir. Elas não trazem segurança emocional, elas vão trazer tortura mental. Então, quando você quiser fazer essas perguntas, lembre que o que você está tentando resgatar, na verdade, é a segurança emocional. Mas o caminho definitivamente não passa por aí. Então, o que realmente importa saber é se o caso terminou, se houve proteção, então, se houve métodos contraceptivos, métodos também protetivos contra as infecções sexualmente transmissíveis, se há riscos e se o outro está realmente comprometido em reconstruir essa relação. O resto, tudo que foge a isso, é curiosidade dolorosa travestida de uma necessidade de controle. Então, muitas pessoas nesse momento se perguntam se devem continuar morando juntas. O livro orienta que, se for possível permanecer na mesma casa sem violência emocional ou física, é melhor não se separar de imediato, porque é um momento de muita confusão emocional. Então, decisões tomadas no calor da emoção, elas sempre podem ser precipitadas. Então, havendo a possibilidade de permanecer na mesma casa, é interessante que isso seja feito tomando alguns cuidados. Isso porque a separação precoce, ela pode dificultar a reconstrução da segurança e às vezes até aumentar a aproximação com a terceira pessoa envolvida na traição. Aqui a gente abre um grande parênteses para as exceções. Então, se a convivência está insuportável, com brigas constantes ou agressões, um afastamento temporário pode ser necessário para evitar novos traumas. Então, aqui vai um passo prático. Antes de decidir pela separação, tente se perguntar: estamos reagindo à dor ou tomando uma decisão com clareza? Estamos agindo com as emoções ou com os nossos valores? Então, se for uma reação das emoções, espere. Já se for uma decisão refletida com bastante clareza e pautada nos valores, comunique com respeito e segurança. Outro ponto essencial é como o casal vai reorganizar a rotina. Porque depois da traição, até as tarefas simples ficam carregadas de significado. Quem vai buscar as crianças na escola, no caso de ter filhos, quem vai pagar as contas, quem vai dormir onde.
O livro propõe que o casal redefina juntos um novo normal temporário, sente e consiga fazer alguns combinados novos. Então pode ser um acordo prático sobre o que cada um pode fazer sem gerar mais atrito. E é nesse ponto que surgem 3 tipos de gesto que podem ajudar a manter um mínimo de conexão. O primeiro são gestos unilaterais, com pequenas ações de cuidado feitas por um sem esperar retorno. Por exemplo, preparar o café, enviar uma mensagem gentil, ajudar nas tarefas. 2. Gestos paralelos, atividades que podem ser feitas juntos, mas sem exigir conversa ou intimidade, como assistir um filme ou caminhar. E o terceiro ponto são gestos compartilhados, momento de interação direta, como um jantar tranquilo ou uma conversa sobre planos práticos. Então esses 3 gestos comunicam que o casal ainda está ali tentando. Eles não apagam a dor, mas mantêm o fio da relação vivo. E aí vem um dos temas mais difíceis, que é a intimidade física. Depois de uma traição, tocar o outro pode ser estranho, incômodo ou até repulsivo. E isso é extremamente normal. Alguns casais encontram no toque uma forma de reconexão. Já outros sentem que o corpo virou um campo de culpa e distância. Então não existe um certo ou errado. O importante é que isso seja conversado com franqueza e sem pressão. O que hoje é desconfortável pode amanhã se tornar reconfortante e vice-versa. Então, por isso, a palavra-chave aqui é respeito. Respeito pelo ritmo do outro e pelo próprio tempo emocional. Agora a gente vai para um ponto mais sensível desse capítulo, que está relacionado aos flashbacks. Vou só tomar um pouco de água, acho que vocês perceberam, a minha voz ela não está muito boa essa semana. Mas os flashbacks, já eu explico o que eles são. São lembranças. Os flashbacks são lembranças inesperadas que vêm do nada. Então, uma rua, um motel, uma música, uma notificação, um vídeo romântico, tudo isso pode trazer de volta toda a dor como se fosse a primeira vez, principalmente para quem foi alvo da traição. Então, esses episódios são normais e fazem parte do processo de cicatrização, mas se o casal não souber lidar, eles vão se tornar gatilhos de briga. Então, aqui vai um passo a passo prático para lidar com esses flashbacks. Um primeiro passo é reconhecer o que está acontecendo. Então tente dizer para si, isso é um flashback, não é o momento presente. O corpo sente como se fosse agora, mas é uma memória traumática inclusive. Um segundo ponto é comunicar o que está sentindo, se for possível. Então dizer para o seu parceiro, essa situação me lembrou do que aconteceu e isso está fazendo com que eu me sinta mal. Então você não precisa se explicar demais, só sinalizar que está reagindo a uma lembrança e não a algo atual. E um terceiro ponto é pedir o que precisa. Quer um abraço, quer silêncio, quer ficar só por um momento, então comunique. Um quarto ponto é: se você foi quem traiu, não entre em defesa, apenas reconheça a dor do outro. Diga, eu entendo, eu sei que é difícil, eu estou aqui. Esse tipo de validação tem um poder imenso de acalmar o sistema emocional da outra pessoa. Um quinto ponto é entender que os flashbacks vão diminuir com o tempo. Seja paciente. Eles não significam uma recaída. Eles são como ondas, vêm, quebram e passam. Você não precisa achar que voltou para a estaca zero só porque está enfrentando ou atravessando um flashback. E se eles continuarem intensos demais,
é o momento de buscar terapia, porque o acompanhamento clínico pode ajudar a ressignificar essas memórias e evitar que elas virem um ciclo de reabertura constante da ferida. Então, se eu pudesse resumir esse capítulo do livro em uma frase, seria assim: essa fase não é para resolver tudo, é para aprender a sobreviver com dignidade. Você não precisa decidir o futuro agora, você só precisa aprender a passar pelo presente sem se destruir. E para isso, existem 3 tarefas práticas que esse capítulo deixa muito claras. A primeira é: estabeleça limites, como a gente mencionou anteriormente, como eu mencionei. A segunda é: converse com propósito, sabendo para quê, por quê, quando, onde. Terceiro, cuide do emocional e da rotina com gentileza. O futuro vai se definir quando a poeira baixar, mas é nas pequenas escolhas do agora que a reconstrução começa. Então, se você está atravessando essa fase, tente lembrar, você não está falhando por sentir dor, está reagindo como qualquer ser humano reagiria, mas você pode escolher não agir como o desespero quer, e isso por si só já é o começo da recuperação. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre um terceiro passo desse processo, que é como conversar sobre o que aconteceu sem que isso vire uma guerra. Vamos entender o papel da comunicação, da escuta e da validação emocional nesse processo de reconstrução. Se esse conteúdo te ajudou de verdade, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que esteja vivendo essa fase difícil. A gente vai seguir juntos para tentar trazer mais clareza para esse momento, passo a passo, e também para transformar a dor em aprendizado e a ferida em força. Estou com vocês.